Começa o período de inscrições para o vestibular 2022 da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai ter provas presenciais. Dia D de multivacinação atualiza a caderneta de imunização de mais de 20 mil crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no estado. Homicídio em Trombudo Central, no Alto Vale. Homem é assassinado e tem a orelha arrancada. No esporte, Chapecoense perde mais uma e segue sem vitória como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro. E veja também, Noite dos Campeões marca o término da 38ª edição do Festival de Dança de Joinville. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. Começaram hoje as inscrições para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina 2022. A UFSC anunciou que as provas vão voltar a ser presenciais, com uma série de protocolos sanitários contra a Covid-19. O uso de máscaras, por exemplo, será obrigatório para todos que vão participar do vestibular UFSC 2022. As provas vão acontecer nos dias 29 e 30 de janeiro, de forma presencial. De acordo com a presidente da Coperv, a comissão permanente do vestibular da UFSC, Maria José Baldessar, a comissão vai exigir que uma série de protocolos sejam cumpridos durante o período de provas. Redução do número de pessoas nas salas de aula, então nós vamos trabalhar com um público entre 50% e 60%, nós vamos trabalhar com uma redução de 40% a 50% nas salas de aula. A proibição de fazer lanche na sala de aula. Tu pode levar uma garrafinha d'água, agora comer um sanduíche como anteriormente podia, comer uma maçã não, porque aí tu fica muito tempo sem máscara. São mais de 4.500 vagas disponíveis em 102 cursos de graduação nos campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Joinville e Florianópolis. A expectativa é que cerca de 25 mil estudantes se inscrevam para o vestibular. A presidente da Coperv afirma que, caso a pandemia apresente sinais de piora, a comissão tem plano B. Se nós chegarmos no fim do ano, lá pelo dia 1º de janeiro, e a gente ter 100% de ocupação de UTI, a contaminação explodindo, novas cepas, a gente reavalia e pensa um plano em cima do Enem ou um não presencial. No primeiro semestre de 2021, não houve vestibular presencial na UFSC, como costuma ter todos os anos, por causa da pandemia de Covid-19. Agora, o andamento da vacinação foi um fator que levou a universidade a voltar com esse tipo de processo seletivo. Além das inscrições, que vão até novembro, nesta segunda-feira também tem início o período para solicitar isenção da taxa de inscrição, que vai até o dia 29 de outubro. O valor da taxa é de R$ 155. Das mais de 4.500 vagas, 2.280 são reservadas à política de ações afirmativas. As inscrições para o vestibular devem ser feitas pelo site vestibular2022.ufsc.br até o dia 19 de novembro. A Vigilância Epidemiológica Estadual divulgou o balanço da multivacinação realizada no fim de semana em Santa Catarina. O total de crianças e adolescentes vacinados superou as expectativas. Ao todo, 20.694 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos foram vacinados neste sábado, dia D da campanha de multivacinação. Este contingente agora está com o calendário vacinal atualizado com as mais diversas vacinas, como a BCG, a tríplice viral e a da poliomielite. Desde o início da campanha, 89 mil crianças e adolescentes tiveram a caderneta de imunização atualizada. Os pais que perderam o dia D de imunização têm até o dia 29 de outubro para levar os filhos e filhas aos postos de saúde. Para saber locais, datas e horários de vacinação, basta consultar a Secretaria da Saúde do município onde mora. Agora as informações da pandemia. 8 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Com essas mortes, chegou a 19.500 o total de mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia. 388 novos casos foram confirmados. O total agora é de 1.206.243. O de pacientes recuperados subiu para 1.180.975. E tem 5.768 casos em acompanhamento.
41,15% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 482 vagas disponíveis atualmente. E pela segunda semana consecutiva, Santa Catarina não tem regiões nos riscos gravíssimo e grave para a Covid-19. É o que aponta o novo mapa divulgado neste fim de semana, que está aqui no nosso telão. Pela nova classificação, 3 regiões estão no risco moderado, cor azul aqui no mapa. São elas o Alto Vale do Itajaí, também a região do Alto Uruguai Catarinense e o Alto Vale do Rio do Peixe. O Vale do Itapucu e a Serra, que estavam no azul, passaram para o amarelo, risco alto. E as demais regiões estão todas também na cor amarela, risco alto para a Covid-19. A vacinação é a grande responsável pela melhora na condição sanitária do estado. A imunização tem levado a uma redução na ocupação de leitos de UTI e também na redução do número de mortes. Mas a pandemia ainda permanece em números elevados, o que reforça a necessidade de vacinação ser ainda mais ampliada, assim como a manutenção do uso de máscaras e o distanciamento social. E agora a gente confere como é que está a vacinação, os números da vacinação em Santa Catarina, de acordo com o vacinômetro estadual aqui no telão do Band Cidade. Primeira dose, 5.450.000 até o momento, 89% da população vacinável, 75% da população em geral com a primeira dose. A segunda dose para 3.811.991 aplicações até o momento para a segunda dose. 62,26% da população vacinável, total aí da geral, 52,56%. E tem ainda um total de 9.486.000 doses aplicadas, sendo que desse total aí, 256.000 são de dose única. E exatamente para falar um pouquinho mais de vacinação, né? A gente vai aqui conversar com o Roberto Azevedo. Roberto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. A gente está aqui com o vacinômetro, né? Significa sim. A vacinação está ampliando, está avançando, o que é muito importante, não é, Roberto? Agora, demorou a chegada da vacina da Pfizer aqui na capital do estado. Retomada da segunda dose para amanhã? Exatamente. Vão retomar amanhã. E essa questão da cobertura vacinal que você citou é extremamente importante. Porque a gente tem que entender o seguinte, é o problema bom. Se estão reclamando que a vacina não veio e a importância da segunda dose para quem tomou a Pfizer, é porque estamos chegando numa cobertura cada vez maior. As pessoas estão atendendo esse pedido. Embora tenham aqueles que resistam, usem subterfúgios, argumentos de que não querem ser vacinados, que não adianta, etc. e tal. Nem o Colin Powell, general do Exército Americano, que foi secretário de Estado, escapou da avaliação das pessoas. Mas ele tomou a vacina, tomou as 2 doses e morreu. Isso não significa que o problema está na vacina. Está no indivíduo, no organismo do indivíduo. A vacina é uma proteção não só pessoal, coletiva. Porque você, já falamos isso aqui no Band Cidade, cria aquele bolsão de proteção à sua volta. Evidentemente que nós precisamos ter essa cobertura. Os números são muito bons. Já passamos de 75% da população vacinável com a primeira dose. Mas e a segunda? Temos que atingir no mínimo metade da população para ter uma segurança maior. Se nós fizermos a nossa parte e os governos, federal, estadual e municipal, continuarem fazendo a parte dele, nós vamos cada vez mais rápido sair dessa coisa de usar máscara, de distanciamento, de que toda hora está lavando as mãos. Mas depende da gente. Vamos fazer essa operação, então? Vamos continuar fazendo isso? Com certeza, é dever de todos, Roberto. Daqui a pouco você volta com mais opinião aqui no Band Cidade. É verdade. Vamos em frente, olha, logo mais tem o Jornal da Band, vamos saber os destaques da edição de hoje com as apresentadoras Jona Treptow e Lana Canepa. Confira. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós vamos falar sobre o fim do auxílio. Esse mês chega ao fim o auxílio emergencial, mas o presidente Jair Bolsonaro disse que vai ver como vai fazer para prorrogar esse benefício. Há essa possibilidade em discussão e a semana começa quente na CPI da pandemia, porque foi adiada a apresentação do relatório final por uma discordância ali sobre a inclusão do crime de genocídio contra o presidente Jair Bolsonaro no relatório final. E a gente vai ver os próximos capítulos logo mais. Nós também vamos falar sobre economia. Economia para o seu bolso mesmo. Será que ainda vale a pena comprar no atacarejo para fugir da inflação? O Jornal da Band comparou os preços. Importante, hein? E a volta às aulas fora de época, que também está movimentando o comércio. Hoje é dia de volta às aulas para muitas escolas do país. Logo mais você vê os detalhes às 7h20 da noite. E para falar de um crime macabro, isso mesmo, em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí. Um homem foi assassinado e teve a orelha arrancada. O suspeito contou ter ouvido vozes que o levaram a cometer o homicídio.
Antônio Clóvis Mendes da Silva Júnior, que completaria 38 anos no mês que vem, foi encontrado morto na casa onde morava, no bairro Bracatinga 1, em Trombudo Central. O corpo estava sobre a cama. De acordo com informações da Polícia Civil, havia uma pedra suja de sangue no local que teria sido usada para golpeá-lo na cabeça. O homem também tinha um corte profundo no pescoço e teve uma orelha arrancada. O crime aconteceu na madrugada de sábado. Nós conversamos com alguns moradores aqui da rua, eles estão bem assustados com tudo o que aconteceu, não quiseram gravar entrevista, mas contaram pra gente que logo depois de cometer o assassinato, o suspeito saiu aqui pela rua, teria ido de casa em casa para contar o que tinha feito. E um detalhe bem macabro que chama a atenção é que enquanto ele bebia conhaque de 1 litro que portava, ele também exibia a orelha da vítima. O suspeito também tinha as roupas sujas de sangue e, depois de confessar o assassinato para os vizinhos, fugiu do local. A polícia militar foi acionada e encontrou o corpo da vítima na casa. O suspeito foi preso horas depois. Ele teria dito em depoimento à polícia que matou Antônio porque ouviu vozes dizendo para ele cometer o crime. A Polícia Civil ainda investiga o caso e vai ouvir testemunhas. Ainda não se sabe o que motivou o assassinato. O suspeito teve a prisão preventiva decretada e está no presídio de Rio do Sul. O corpo de Antônio foi sepultado ontem em Trombudo Central. Ele trabalhava em uma pedreira na Bracatinga e, segundo a família, tinha se mudado para a localidade há poucos dias. O fim de semana foi marcado por acidentes nas rodovias federais catarinenses. Um deles provocou a morte de uma pessoa. 2 caminhões bateram de frente na BR-116 em Mafra, no norte do estado. O acidente ocorreu no quilômetro 5,4 da rodovia federal por volta de 2 horas da tarde no sentido Curitiba. O motorista de um dos caminhões, de 46 anos, foi encontrado pelos bombeiros no meio da pista, já sem vida. O motorista do outro caminhão, de 49 anos, teve vários ferimentos e foi levado para o Hospital São Vicente de Paula, em Mafra. Na BR-282, em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, uma carreta com placas de Santa Cecília perdeu o controle e tombou em uma curva. Com o tombamento, a carreta bateu em uma caminhonete com placas de Pinhalzinho, que seguia em sentido contrário. O motorista da carreta morreu no local do acidente. Os ocupantes da caminhonete escaparam sem ferimentos. Uma carreta caiu de um viaduto na BR-101 na madrugada desta segunda-feira, em Penha, no litoral norte do estado. Foi por volta de 4h45 da madrugada. Uma carreta com placas de Armazém carregada com milho bateu na traseira de uma caminhonete com placas de Chapecó. Com o impacto, a carreta perdeu o controle e caiu do viaduto no sentido norte da rodovia. A carga de milho ficou espalhada na marginal da BR. Os motoristas da carreta e do carro tiveram apenas ferimentos leves. A rodovia foi liberada por volta de 10 horas da manhã. E um homem de 66 anos morreu em um acidente na BR-470. A batida envolveu 2 caminhões e um carro no quilômetro 111 da rodovia, no trecho conhecido como Curva da Morte, entre as cidades de Ibirama e Apiúna. O idoso dirigia um dos caminhões envolvidos e ficou preso às ferragens. A rodovia foi bloqueada nos 2 sentidos. O motorista do outro caminhão e os ocupantes do carro não se feriram. Bom, além dos acidentes, houve também apreensões de drogas e de produtos descaminhados. Confira. Em Joaçaba, na BR-282, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 144 quilos de maconha. Os policiais deram ordem de parada para 2 veículos que tentaram fugir, mas foram alcançados 300 metros à frente. No porta-malas e no banco traseiro de um carro com placas de Belo Horizonte, os policiais encontraram os 144 quilos da droga. O motorista disse que pegou a maconha em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, e que seguiria o segundo carro abordado com placas de Santa Isabel do Oeste, que fazia o trabalho de batedor. Os 3 envolvidos foram levados para a delegacia de Joaçaba. Na BR-280, em Rio Negrinho, 2 apreensões. A primeira foi de R$100 mil em produtos eletrônicos. Os policiais encontraram no compartimento de cargas de um carro com placas de Guaramiranga, no Paraná, 20 itens, entre celulares, computadores e tablets. O motorista não apresentou nota fiscal das mercadorias e do pagamento de taxas aduaneiras e foi autuado por descaminho. A outra apreensão foi de 466 garrafas de vinho importadas da Argentina. A mercadoria estava no banco de trás de um carro com placas de Chapecó.
A polícia não divulgou o valor total das garrafas apreendidas. O motorista também vai responder por descaminho, já que não conseguiu comprovar o pagamento das taxas aduaneiras. E uma operação conjunta das polícias civil e militar prendeu um homem foragido do estado de São Paulo, no sul catarinense. Uma grande quantidade de dinheiro foi apreendida. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão expedido contra o homem que estava foragido da Justiça Paulista. De acordo com as investigações, o homem preso em Paulo Lopes cometeu crimes em São Paulo como estelionato e porte de arma e fugiu em 2018. Em Santa Catarina, ele passou a usar nova identidade com documentos pessoais de outra pessoa. Além de forjar documentos públicos e particulares, o preso também cometia estelionato e lavagem de dinheiro. Ele chegou a abrir uma empresa para lavar dinheiro dos crimes. Os policiais localizaram R$421 mil, $40 mil, 2 mil euros, 8 celulares, cartões de crédito e veículos de luxo. Bombeiros e Defesa Civil de Florianópolis fizeram hoje a perícia no estabelecimento comercial que pegou fogo no fim de semana em Canasvieiras, norte da ilha. O laudo com as causas do incêndio deve ficar pronto em até 30 dias. A Defesa Civil Municipal divulgou as imagens do local após o incêndio. O cenário é de destruição. As imagens vão fazer parte do laudo que vai apontar as causas do incêndio. O fogo começou por volta das 7 horas da manhã deste domingo. O incêndio atingiu 8 lojas no local. Os bombeiros tiveram que cerrar a porta de um estabelecimento para poder chegar até as chamas e controlar o fogo. Os estabelecimentos comerciais vendiam roupas, aparelhos eletrônicos e aviamentos. Ninguém ficou ferido. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. Veja agora a previsão no Band Cidade. A terça-feira vai ter nebulosidade variável com aberturas de sol no estado. No oeste, meio-oeste e serra chove a partir da tarde. No sul e na grande Florianópolis, chuva fraca e isolada, especialmente no início e no fim do dia. No norte, chuva ocasional, que pode ser mais persistente e com maiores acumulados no litoral norte. As temperaturas vão estar amenas em todas as regiões. Na capital, mínima de 15, máxima de 20 graus. Em Blumenau, variação entre 11 e 20. Em Lages, 9 graus de mínima e 18 de máxima. E em Chapecó, os termômetros variam entre 11 e 23 graus. Vamos falar um pouquinho de política agora no Band Cidade. Para isso, eu vou voltar a conversar com o Roberto Azevedo. Roberto, um jantar amanhã entre o governador Carlos Moisés da Silva e a bancada estadual do MDB é aguardado aí com muita expectativa para o ano que vem, inclusive, não é? Verdade, porque aí pode sair o futuro endereço político de Carlos Moisés da Silva. O governador andou o país afora, conversando com Podemos, com republicanos e, segundo o senador Esperidião Amin, até com progressistas, o PP, lá em Brasília. Só que o erro que o governador cometeu é o de não levar gente do Estado para conversar com ele, com os líderes nacionais. Agora, ele se volta para Santa Catarina. Há uma expectativa em torno do progressistas, porque os prefeitos e alguns deputados querem que Carlos Moisés se filie ao partido e dispute o governo do Estado com ele. Só que com a perspectiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, se voltar a se filiar ao PP, cresce o nome de Esperidião Amin na parada, bem como do prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, que aí são PPs raízes. Entenderam? Mas agora, com esse jantar que vai acontecer amanhã com a bancada do MDB, e o MDB naquela convulsão não sabe quem vai ser o candidato, pré-candidato a governador. Este final de semana, o presidente do partido, o deputado Celso Maldaner, disse que quem tem 3 candidatos não tem nenhum. E olha que ele estava circulando em convenções municipais, é porque a coisa está indo por outro caminho. A expectativa, a qual o Rodrigo se referiu, é de que Carlos Moisés pode sair desse jantar amanhã com a bancada do MDB filiado ou com filiação encaminhada. Aí a porca torce o rabo. Hora das informações do esporte. Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense perdeu mais uma. O time segue na lanterna da competição e sem vencer em casa. Aos 5 minutos jogados, Bruno Melo contou com o desvio de Matheus Ribeiro para colocar o tricolor de aço em vantagem. Mas antes de ir para o intervalo, brilhou a estrela do estreante do dia. Rodriguinho, cria da base do Condá, roubou a bola de Benevenuto e deixou tudo igual. Na volta do intervalo, o time visitante voltou a marcar, de novo com Bruno Melo. Mas o VAR entrou em ação, anulou o gol e continuou tudo igual em Chapecó.
E agora, vamos aos lances que decidiram o resultado da partida. Já no final do jogo, o atacante Caio marcou a virada do Verdão do Oeste, quando a torcida e elenco comemoravam o que seria a primeira vitória da Chapecoense dentro da Arena Condá. O VAR entrou em ação mais uma vez. E depois de analisar as imagens, o árbitro anulou o gol da Chape, porque teve um pênalti no início da jogada. Iago Pikachu foi para a cobrança e decretou a vitória do Leão. Final de jogo, Chapecoense 1, Fortaleza 2. Eu sinto muito de verdade por não ter conquistado essa vitória que estava na nossa mão. E mais uma vez nós perdemos, né, num pênalti. Não tem que lamentar nem baixar a cabeça. Vamos continuar lutando. Essa equipe vai trabalhar e vai jogar sim até o último jogo, até o último minuto do campeonato. Na Série B, o Avaí perdeu para o Confiança, vice-lanterna da competição. Lohan caiu na área após disputa com o Diego Renan. Com o auxílio do VAR, a árbitra marcou o pênalti. Lohan cobrou e abriu o placar para os donos da casa. No cruzamento para a área, Rômulo apareceu livre para mandar para o fundo do gol e empatar o jogo. Rafael Villa fez o segundo para o Confiança. No final do jogo, Neto Berola aproveitou o rebote, fez o terceiro e fechou o placar. Final, Confiança 3, Avaí 1. Mas eu acho assim que a gente fez um jogo melhor com o adversário, fomos melhores, merecíamos a vitória, acho que nem o empate. Estávamos buscando a vitória, felizmente ela não veio e agora nos resta guardar essa nossa indignação para usar como força para vencer os próximos jogos e buscar o acesso. Na Série C, o Criciúma ficou no empate sem gols com o Botafogo da Paraíba. O empate foi em casa, no estádio Heriberto Wilson. O 0-0 fez o time catarinense cair da primeira para a segunda posição no Grupo C com 5 pontos, um a menos do que o Ituano, líder do grupo. O próximo compromisso do Criciúma na Série C é contra o mesmo Botafogo da Paraíba no próximo sábado no estádio Almeidão, em João Pessoa. Mudando de assunto, terminou neste sábado a 38ª edição do Festival de Dança de Joinville. A Noite dos Campeões da categoria Sênior fechou o evento. A Noite dos Campeões teve um espetáculo das 28 coreografias vencedoras que encantou o público do Centro Eventos Carl Hansen. A companhia vencedora na categoria Sênior foi o balé Adriana Assaf, que levou ao palco 28 dançarinos. A noite marcou o fim do festival, que reuniu em 11 dias 1.500 coreografias na mostra competitiva, meia ponta e nos palcos abertos. Mais de 6.000 bailarinos participaram do Festival de Dança de Joinville. A edição de 2021 marcou o retorno das apresentações presenciais após a suspensão no ano passado por causa da pandemia de Covid-19. A edição de 2022 já tem data prevista para ocorrer, de 19 a 30 de julho. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Vem aí o Jornal da Band. Forte abraço, obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau.